Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a nova série de mensagens bíblicas. Você vai gostar do conteúdo. A batalha pela fé. Epístola de Judas. Você vai aprender a teologia de Judas e vai gostar do resultado. A Bíblia diz: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Se concentre na introdução da epístola de Judas. Você vai aprender muito bem. A tentativa de se desvendar a obscura origem de Judas Tadeu tem levado muitos estudiosos do tema a depararem com uma das mais antigas controvérsias bíblicas jamais levantadas: a questão dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Apesar de algumas passagens neotestamentárias desacreditarem claramente a presença de um dos irmãos de Jesus entre os 12 apóstolos, essa crença, todavia, não emergiu de discussões teológicas recentes, mas remota aos primeiros séculos da Igreja. Fique atento. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus capítulo 13, versículo 55, encontramos o nome de Judas entre os que compunham o rol dos irmãos de Jesus segundo a carne, muito embora o conceito hieronímico da tradição romanista tenha procurado implantar a ideia lançada no V século por Jerônimo de Belém, de que tais homens eram na realidade primos do Senhor. Tal conceito, embora muito antigo, fere frontalmente o próprio significado do termo grego adelphos, que no Novo Testamento invariavelmente se aplica a irmão quando se refere a uma relação de parentesco. Ademais, as Escrituras não deixam margem para dúvidas
ao afirmarem que Jesus, embora sendo o unigênito grego monogênes, filho de Deus, era na verdade o primogênito prototokos de Maria. Está na hora de você ficar atento à epístola de Judas. Existe, por outro lado, um abismo entre se reconhecer como biblicamente procedente a Irmandade de Jesus com Judas de Mateus capítulo 13, versículo 55, e a identificação deste com um dos 12 discípulos, como pretendem alguns. Isso porque as Escrituras, como no caso de João capítulo 7, versículo 5, são por demais incisivas ao relatarem a postura dos irmãos de Jesus quanto ao seu messianismo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Com efeito, a conexão que se tem feito desse mesmo Judas como autor da breve epístola universal que leva seu nome parece mais provável. Isso porque o irmão do Senhor, ou meio-irmão, como preferem alguns, a exemplo de Tiago, teria posteriormente se convertido, tornando-se um apóstolo do Evangelho. Eu fico imaginando, se o personagem de Mateus capítulo 13, versículo 55, não era um dos 12, quem era Judas Tadeu? A tentativa de rastrear as origens desse apóstolo captou a atenção de alguns dos chamados pais apostólicos. Jerônimo, um dos mais destacados pensadores cristãos do século V, chama-o de Triônios, isto é, o que possui 3 nomes. De fato, o apóstolo é apresentado, dependendo da tradução, como 2 outros nomes, Tadeu e Lebeu, registrado em Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 6, João capítulo 14 e Atos capítulo 1. Alguns têm sugerido que o nome Tadeu seja o diminutivo de Teudas, derivado do aramaico Tad, que significa peito ou coração. Isso poderia dar ao nome uma conotação de alguém querido, amado. Você sabia? Essa suposição é confirmada pela origem do nome Lebeu, que por sua vez deriva do substantivo hebraico lebe, ou seja, coração. Nas traduções bíblicas encontramos em Lucas capítulo 6, versículo 16, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13, Judas Tadeu como irmão de Tiago. A maior parte das versões bíblicas, entretanto,
se refere ao apóstolo como filho deste mesmo Tiago, sobre quem nada sabemos. O grego original, nesse caso, meramente diz Iudas Jacobos, Judas, filho de Tiago, Lucas 6,16 e ainda mais, Atos dos Apóstolos 1,13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. A Bíblia diz, eu acredito. No entanto, estas muitas associações foram propostas ao longo dos séculos, tentando identificar a origem desse obscuro personagem, suposto pai de Judas Tadeu. Uma delas diz se tratar de Tiago, irmão de Jesus, celebrizado pela tradição como Tiago o Justo. Esse Tiago tornou-se um dos anciãos da Igreja de Jerusalém e autor da Epístola Universal que leva seu nome. A impropriedade dessa alternativa repousa basicamente sobre duas constatações. Em primeiro lugar, sendo Jesus o primogênito de Maria, segue-se que Tiago foi um de seus irmãos mais novos. Portanto, ainda que tivesse contraído matrimônio em tenra idade, dificilmente poderia ser pai de alguém maduro o suficiente para tomar sobre si a responsabilidade do discipulado cristão. Em segundo lugar, a tradição primitiva frequentemente apresenta Tiago como homem assaz rigoroso em sua consagração ao Senhor. Esse rigor teria se traduzido numa vida ascética e, portanto, celibatária. Resta-nos, pois, considerar a possibilidade de Judas descender de um dos dois Tiagos, discípulos de Jesus. Nesse caso, alguns autores sugerem o nome do mais velho dentre ambos, ou seja, Tiago Maior, o neto de Zebedeu. Segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, na noite da traição, Judas Tadeu foi o último dos discípulos a dirigir ao mestre questões acerca do porvir, em resposta à dúvida do discípulo. Cristo Jesus imprimiu em seu coração e sua mente algo que nortearia seu futuro trabalho missionário. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Fique de olho na introdução
da Epístola de Judas. A alegada presença de Judas Tadeu na Armênia e na Mesopotâmia setentrional é particularmente reforçada pela abundante tradição cristã a esse respeito, maiormente originária da antiga cidade de Edessa, atual Urfa, ao leste da Turquia, outro possível palco de suas atuações como apóstolo. Na passagem do segundo para o terceiro século, o então imperador romano Caracalla, 188 a 217 Anno Domini, sonhando tornar-se um novo Alexandre Magno, arremeteu suas tropas contra os impérios orientais, conquistando muitas cidades. Edessa contou-se entre elas. A partir de então, sua progressiva ligação com o Ocidente através da cultura romana imposta pelos conquistadores contribuiu para a aceleração de seu processo de cristianização. Você sabia? A morte de Judas Tadeu. A arte sacra medieval, ao focalizar o momento de seu martírio, deixou para a posteridade o retrato de um Tadeu relativamente jovem. Isso, de certa maneira, reforça a suspeita de sua precocidade como discípulo de Cristo. Por outro lado, as antigas lendas sobre o seu suplício estão distantes de qualquer homogeneidade. Nelas, o apóstolo foi ora vitimado por um ataque de javalis, ora perfurado por lança ou até mesmo crucificado, como ocorre com a maior parte dos relatos da morte dos apóstolos de Cristo. É importante que se diga, porém, que a morte por crucificação era típica dos romanos, que a empregavam abundantemente nos limites de seu império. Você sabia? Fique de olho na introdução da Epístola de Judas. A batalha pela fé. A Bíblia diz em Judas 1, versículo 1 a 3. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
A Bíblia diz, eu acredito. Judas é uma das menores epístolas do Novo Testamento. Não obstante, sua mensagem breve tem uma contundência veemente. Vou destacar alguns pontos antes de entrar na exposição da epístola. Se sente confortável para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Se prepare. Primeiro, o autor da epístola. Judas é irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. A Bíblia diz, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 3,55. Exceto por esta epístola, não temos nenhuma informação sobre Judas. Judas faz referência aos apóstolos de Jesus Cristo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 1,17. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Em síntese, o autor é por seu nome, Judas, por seu nascimento, irmão de Tiago, e por sua chamada, servo de Jesus Cristo. Quero chamar sua atenção para esta verdade. O alvo de Judas era estar totalmente à disposição de Jesus Cristo como seu servo. Vale lembrar a conhecida expressão de Agostinho de Hipona: quanto mais escravo de Jesus Cristo sou, mais livre me sinto quando o homem se encontra com Cristo Jesus, acha a liberdade perfeita. Quer saber o motivo que Judas se identifica como irmão de Tiago? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago foi uma figura proeminente na igreja primitiva e se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Judas não tem nenhuma dificuldade em ocupar
um lugar secundário ou em reconhecer a primazia de seu irmão Tiago. Tanto Judas como Tiago apresentaram-se como servos do Senhor Jesus Cristo e não como irmãos de Jesus. Assim, eles se colocam no mesmo nível dos demais cristãos e demonstram que seu parentesco físico com Jesus não lhes dava privilégios especiais. A Bíblia diz: falava ainda Jesus ao povo. Eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Mateus 12:46. E alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Mateus 12:47. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mateus 12:48. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Mateus 12:49. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. A Bíblia diz, eu acredito: fique de olho nos destinatários da epístola de Judas. Judas não identifica os destinatários da epístola por sua localização geográfica. Apenas descreve-os por sua posição espiritual aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Neste breve endereçamento, Judas reafirma as doutrinas da eleição incondicional, da vocação eficaz e da perseverança dos santos. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Os destinatários da epístola de Judas tinham um bom nível de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, pois o autor os elogia por terem ciência de fatos relacionados ao Êxodo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram. Judas 1:5. Os destinatários da epístola de Judas tinham um bom nível de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, pois o autor os elogia por terem ciência de fatos relacionados a anjos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 1:6.
Os destinatários da Epístola de Judas tinham um bom nível de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, pois o autor os elogia por terem ciência de fatos relacionados a Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Judas 1,7. A Bíblia diz: eu acredito. Os destinatários da Epístola de Judas tinham um bom nível de conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, pois o autor os elogia por terem ciência de fatos relacionados e conhecem o nome de Caim, Balaão e Coré. Ai deles, porque prosseguem pelo caminho de Caim, e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Judas 1,11. Os destinatários da Epístola de Judas estão familiarizados com a literatura judaica do primeiro século. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas 1,9. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Judas 1,14. Supomos, portanto, que os destinatários da Epístola de Judas são judeus convertidos à fé evangélica. Fique de olho aqui agora na peculiaridade da Epístola de Judas. A Epístola de Judas é muito parecida com a segunda epístola do apóstolo São Pedro. É provável que segunda Pedro tenha sido ligeiramente anterior a Judas. O segundo capítulo de segunda Pedro é extremamente similar a essa breve epístola do Novo Testamento, Judas. Se concentre nesse ponto específico. Quando você abre a sua mente para a verdade bíblica, sua vida começa a experimentar coisas novas em um nível muitíssimo elevado. Então, dê de comer a sua mente com a palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber mais? Fique atento no propósito da epístola de Judas. Judas deixa claro que o seu principal propósito era alertar a Igreja de Cristo para o perigo da invasão dos falsos mestres. Os versículos 4 a 19 de Judas são uma advertência solene acerca da influência perniciosa dos falsos mestres que sorrateiramente se infiltravam no meio do rebanho como lobos
devoradores. Eu fico pensando, quer saber quem eram esses hereges? Judas os caracteriza de várias maneiras. Introduziram-se secretamente no meio dos crentes. Eram homens ímpios. Aceitaram a graça de Deus, mas transformaram-na em libertinagem. Negavam a Jesus Cristo como seu único soberano e Senhor. Assim como nós, Judas viveu num tempo em que as pessoas transigiam com a verdade e consideravam todas as religiões igualmente válidas. Por essa razão, Judas faz uma convocação solene à Igreja de Cristo Jesus, mostra o perigo dos falsos mestres e seu desastroso destino. Judas exorta a Igreja de Cristo a crescer na fé para com Deus e em sua expressão diante dos homens. Judas dá à Igreja de Cristo a garantia do propósito divino e ainda mais, Judas convoca os cristãos a não perderem oportunidade de evangelismo. Quer saber como evangelizar online? Está preparado? Ouça séries bíblicas. Ore intencionalmente por pessoas que você quer falar de Cristo Jesus. Divulgue os conteúdos. Divulgue versículos, trechos das mensagens. Mande o link, envie o link do culto de sua igreja. Se sente pronto a fazer isso? Quero saber a sua resposta. Fique de olho na teologia da epístola de Judas. Mesmo numa epístola tão sucinta, Judas reafirma várias doutrinas essenciais da fé cristã, como vocação eficaz, eleição incondicional, perseverança dos santos, salvação, vida eterna e condenação dos ímpios. Quer ouvir uma boa notícia? Sucesso não é ser conhecido, é ouvir Cristo Jesus dizer no fim de sua jornada cristã: eu te conheço, eu te conheço. Você vai ouvir agora a canonicidade da epístola de Judas. O primeiro documento a se referir à epístola de Judas pelo nome é o Cânon Muratoriano, 175 depois de Cristo. No início do terceiro século, Clemente de Alexandria cita a epístola de Judas e menciona seu autor pelo nome. Eusébio, um século depois, escrevendo sua história eclesiástica, se refere à epístola de Judas
no final do quarto século, Jerônimo reconhece a Epístola de Judas como canônica, embora destacando que muitas pessoas a tivessem rejeitado devido à citação de 1 Enoque e a referência à Assunção de Moisés. A partir do quarto século, a Igreja e seus concílios reconheceram a canonicidade da Epístola de Judas. João Calvino diz que, embora tenha havido grande disputa entre os antigos a respeito dessa epístola, sua leitura é muito útil, uma vez que não contém nada inconsistente com a pureza da doutrina apostólica. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Fique atento no propósito da Epístola de Judas. Judas tinha a clara intenção de escrever uma exposição acerca da nossa salvação comum, porém se sentiu constrangido em mudar seu alvo e publicar um tratado para advertir a Igreja de Cristo Jesus contra certos hereges que estavam infiltrados na comunidade cristã. A fé no Senhor Jesus Cristo é o único remédio para corações atribulados. Judas, irmão de Jesus, escreveu essa epístola para exortar a igreja. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. A palavra exortar, paracaléu, que Judas empregou, era usada para descrever um general dando ordens a um exército. A epístola de Judas tem um clima militar, pois é uma convocação para a guerra. Está na hora de você saber dessa verdade. Quer saber qual era a exortação primordial da epístola de Judas? Exortar a igreja de Cristo a batalhar pela fé evangélica. Aquele era um tempo perigoso, no qual muitos falsos mestres sorrateiramente entravam dentro das igrejas e ensinavam heresias. Do início ao fim, a epístola de Judas é cristocêntrica. Judas se baseia, como faziam todos os apóstolos, no único fundamento, nosso Senhor Jesus Cristo, culminando sua epístola na nota do único Deus Salvador nosso. Judas deixa amplamente claro que é teísta cristão. Deus é um em natureza, mas trino em personalidade, Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Judas informa claramente que o único Deus é Criador e Redentor, legislador e juiz de todo o universo. É o Deus da graça e da glória, é o Deus da misericórdia e da majestade. Judas informa claramente
que o único Deus é o Deus do amor e do julgamento. É o Deus da paz e do poder, é o Deus da salvação e da destruição, e ainda mais, é o Deus do tempo e da eternidade. Nesse sentido, vale a pena batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, aos santos. Faça da palavra de Deus, a Bíblia, sua companhia diária. Fique de ouvidos atentos na chamada à batalha espiritual. Vou aqui agora destacar pontos importantes com referência a essa chamada. Em primeiro lugar, o arauto de Deus, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas 1, versículo 1. Judas humildemente prefere apresentar-se como servo de Jesus Cristo e não como seu irmão. Judas cita apenas o fato de ser irmão de Tiago, pois este ganhara proeminência na igreja apostólica, tornando-se o líder da igreja de Jerusalém. A palavra grega doulos significa servo, escravo. Naquele tempo, o Império Romano possuía cerca de 60 milhões de escravos. Um escravo é uma propriedade do seu senhor. Um escravo vive para agradar a seu senhor e fazer sua vontade. Um escravo é um homem cujo corpo e vida, com todas as forças e capacidades produtivas, pertencem a outra pessoa, a seu senhor. Esse termo doulos tinha um significado honroso, pois os homens de Deus no passado, como Abraão, Davi, Moisés, foram chamados de servo de Deus. É mais honrável ser um servo de Cristo sincero e útil que ser um presidente terreno, independentemente de seu poder e prosperidade. Ainda é uma honra maior ser servo fiel de Cristo que ser consanguíneo dele de acordo com a carne. Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo, primeiro porque foi comprado e remido, depois voluntariamente quer servi-lo. Essa é a lógica do reino de Deus. O líder é servo, o último é o primeiro, o pequeno é grande, o louco é sábio, o fraco é forte, o desprezado é favorecido, quem chora sorri, o que perde ganha, quem morre vive. Como se sente agora? Fique de ouvidos atentos na chamada batalha espiritual. Em segundo lugar, o exército de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas 1 e 2. Os destinatários de Judas não são identificados por sua localização geográfica, mas por sua posição espiritual. Os cristãos são chamados, amados e guardados por Deus. Este grupo de 3 palavras acentua o fato de a salvação ser obra exclusiva de Deus. A salvação é o resultado da soberania de Deus, do amor e poder de Deus, e ainda mais seu escopo inicia na eternidade, caminha
através do tempo e culmina na eternidade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Judas usa 3 expressões para descrever os cristãos: os chamados, os amados e os guardados. Essas expressões revelam um profundo compromisso do autor com as doutrinas da graça. Judas destaca 3 grandes doutrinas da graça: a eleição incondicional, a vocação eficaz e a perseverança dos santos, aqueles a quem Deus conhece de antemão, os seus amados. A esses Deus chama eficazmente e dá-lhes segurança eterna. A Trindade está comprometida nessa gloriosa obra da nossa redenção. O Pai elege, o Espírito Santo chama, e o Filho, Cristo Jesus, dá segurança. Fique de olho nas 3 verdades magnas da fé cristã. Em primeiro lugar, os chamados. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Os cristãos a quem Judas se dirige foram tirados da morte para a vida. Os cristãos a quem Judas se dirige foram tirados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Os cristãos a quem Judas se dirige foram escolhidos soberanamente por Deus e chamados eficazmente por sua graça. O mesmo Deus que te predestinou, este te chamou. A palavra de Deus, a Bíblia, nos fala sobre 2 chamados, um geral e outro específico, um externo e outro interno, um dirigido aos ouvidos e outro à mente. Todos aqueles a quem Deus conhece de antemão e predestina, a esse chama. A chamada de Deus é irresistível, pois as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Segundo, os amados. O amor de Deus é incondicional e eterno. Deus te amou desde a eternidade. Ele é amor. Seu amor por Deus é apenas um refluxo do amor de Deus por você. Deus te amou primeiro. Deus te amou não porque viu em você virtudes, mas a despeito de ser pecador. Deus te amou não por causa dos seus méritos, mas a despeito dos seus deméritos. Fique de olho no amor de Deus, sua vida vai mudar. Terceiro, os guardados. Enquanto Deus preserva os anjos caídos e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, estes Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Enquanto Deus preserva os falsos mestres para a condenação, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Deus preserva os cristãos para a glória, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A Bíblia diz, eu acredito. Judas anuncia aqui a doutrina da perseverança dos santos, a batalha pela fé evangélica e a doutrina da condenação dos reprobos.
ao mesmo tempo que Deus julga aqueles que abandonaram a verdade, Ele salva aqueles que perseveram na verdade. A verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação, mas os verdadeiros cristãos são guardados em segurança em Cristo Jesus por toda a eternidade. Um apóstata não é um cristão verdadeiro que abandonou a salvação. Antes, o apóstata é uma pessoa que declara ter aceitado a verdade e a salvação em Cristo, mas que se desviou da fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregues aos santos. Os apóstatas não eram ovelhas de Deus, mas sim porcos e cães, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da verdade do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que fora dado, segundo Pedro 2,21, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Segundo Pedro 2,22. O que você é? Cão, apóstata, porco ou ovelha de Cristo? O suíno, porco, foi limpo por fora, e o cão, pessoa de mente impura, pessoa impudente, foi limpo por dentro. Mas nenhum deles recebeu a nova natureza que caracteriza os verdadeiros filhos de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz, eu acredito. O pecado é a coisa mais amada e a coisa mais odiada em todo o mundo. O amor pelo pecado tem arruinado multidões de homens e mulheres. O deleite com a injustiça leva muitos a rejeitarem a salvação e a experimentarem a condenação. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Como se sente agora? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? Se sente pronto a abandonar seus pecados, seus hábitos, maus vícios? Se sente pronto a viver em santidade na presença de Deus? Se sente pronto a colocar a Bíblia como uma regra de fé e prática em sua vida? Se sente pronto a entregar sua alma para Cristo? Somente Cristo salva. Ele, Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Muitos benefícios advirão a você. Venha, venha, venha para Cristo enquanto você pode ter fôlego de vida. Amanhã pode ser tarde demais.